É uma alegria apresentar o pastor Flávio Antônio, por favor, da Catedral Evangélica em Sorocaba. É um pastor muito amigo do Vale da Bênção. Vem aqui com a igreja, com os obreiros, aqui no nosso setor de eventos, muitas vezes. E de vez em quando, antes da pandemia, eu acho que era 3, 4 vezes ao ano, vocês faziam aqui uma vigília mensal. Antes da pandemia davam 700, né, pastor? Agora, dia 26 de novembro, a Catedral Evangélica vem de novo aqui com a igreja. Pós-pandemia, vamos esperar 700 pessoas para fazer aquele suador para o povo voltar para a igreja agora, né? Mas é uma alegria tê-lo aqui conosco, e a igreja também no dia 26 de novembro, para a vigília, nós vamos participar também. Vocês estão convidados, viu, irmãos? Chegou atrasado, não vai sobrar cadeira para você, que 26 de novembro aí é outro esquema, que é 500 cadeiras aqui, 200 em cima, tá bem? Para acomodar todo mundo que vem lá da Catedral Evangélica, e nós também. Vamos orar pelo pastor Flávio, amém? Pai amado, nós apresentamos o teu servo, muito obrigado por recebê-lo aqui no Vale da Bênção, como pregador desta noite. Sabemos que ele ama o Senhor e anda nos teus caminhos, e recebemos para o teu servo a plenitude do Espírito Santo, a graça, o amor e a misericórdia do Senhor para ministrar a palavra do Senhor a nós aqui do Vale da Bênção. Obrigado porque o Senhor o trouxe, obrigado por essa amizade, por essa comunhão entre as duas igrejas, e obrigado por o termos como pregador desta noite. Oramos no poderoso nome de Jesus, amém. Pastor Flávio, fique à vontade. Aqui a gente gosta de ser pentecostal. Tem uns que a gente tem que sacudir para aprender que é pentecostal. Tem pentecostal aqui que ora em línguas, mas que não está orando em línguas. Fica pedindo, Deus me dá mais dom, mas se Deus já te deu um e você não está usando, talvez Ele não te deu o segundo dom. Então, se você ora em língua, louva a Deus, glorifica a Deus. Aqui a gente gosta do poder do Espírito Santo, é o que a gente quer, é o que a gente ora, é o que a gente busca. Fica bem à vontade, Deus o abençoe. Ei, povo de Deus, uma boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. É uma honra estar com vocês. Sou grato ao convite do pastor Silas, sua família, pastor Jonathan e sua família. Que honra estarmos aqui reunidos. Também creio que trago um abraço do pastor Ernesto Tacone a todos, que nós temos como um grande líder para nós lá em Sorocaba. E o Vale da Bênção, ele tem uma representação no meio cristão, no Brasil e no mundo, de uma consideração imensa. Este lugar, de fato, ele honra o nome, é um lugar de bênçãos. Quando a gente chega aqui, a gente sente paz, ao sentar ali, ouvindo os ensaios, depois o louvor. Se nós nos sentimos tão agraciados com os louvores, imagine Deus. E é tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom estar na casa de Deus. Nós vivemos dias conturbados, dias confusos. Não são poucas pessoas que perguntam, se indagam, será que estamos bem próximo ao fim? Chegamos a ficar até mesmo duvidosos. Não são poucos que caem fora do barco. Não são poucos que saem da presença de Deus. E nós precisamos, então, se aliançar cada vez mais, estarmos firmes na graça de Deus. O mundo atravessa um problema seríssimo. Vocês vejam que esta ação mundial para discutir o clima do mundo não chegou a um denominador comum. Eles tiveram que prorrogar por mais um período para tentar fazer com que as nações possam entender o agravante que nós estamos atravessando com respeito ao clima do mundo. Vivemos um problema seríssimo econômico, não é só o Brasil, ele é mundial.
As nações passam por problemas. E nós, como igreja, o que nós podemos e devemos fazer? E uma das coisas que tem me surpreendido e que o que nós podemos fazer é quem é a próxima geração que vai estar levando a palavra de Deus? Quem é a próxima geração que vai anunciar o reino? Uma das maiores dificuldades, eu não sei se vocês têm aqui, mas que a gente atravessa é mão de obra. Ninguém quer mais servir a obra. É difícil encontrar pessoas para o arado. Muitos de nós queremos vir na igreja, assistir uma reunião, um culto e ir embora. Devido nós nos machucarmos um para com os outros, uma coisa ou outra, falar, eu não quero mais. As religiões, as denominações, elas, não a religião de Cristo, mas as religiões em si, elas machucam as pessoas. E o que fazer? Nós temos hoje uma tecnologia enorme, como eu vi a pastora mesmo agora comentando, a irmã, a respeito da tecnologia de hoje. Vocês vejam que este culto, essa reunião gostosa aqui em Araçariguama, pode estar atingindo, como o pastor mesmo disse, o mundo. Mas essa mesma tecnologia que serve às coisas boas de Deus, também vocês sabem que serve a Satanás. Essa tecnologia toda tem feito com que famílias estão se desunindo. Hoje nós sabemos das coisas em tempo reais. É muito rápido. Nós sabemos a vida dos outros. Vocês vejam, a semana passada, acho que o Brasil principalmente, partes do mundo se chocou com uma moça de 26 anos que morre de uma maneira trágica, mas além da morte que foi trágica, ela fez aquilo que muitos estão fazendo hoje. Nós acompanhamos os últimos instantes dela. Eu comentava com a igreja que ainda estava, com certeza, no estômago dela, como morta, a comida que todo mundo vê ela comendo. A maçã que ela comeu. Ela filma os seus últimos momentos. E o que mais impacta a nós e que nos leva a despertar, essa menina cresce num lar cristão. Aí depois, você vê, a internet, ela é rápida. Foram pegando aqui, pega ali, imagens dela com 13 anos. Eu acredito que uma das últimas músicas, que ela até filma com o filho dela, ela cantando uma música gospel, ela canta uma música que é profunda para ela própria. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Ela deixou. Ela trocou o altar pelos palcos, pelo ouro. Eu perguntava à igreja, o que eu vou falar a vocês, eu não estou fazendo sensacionalismo, nem tampouco de despercebido. Eu conhecia essa moça pelo nome, Marília Mendonça. Cresceu de uma forma assustadora, mas eu sou sincero, eu não conhecia o repertório dela. Sabia que tendenciava essas músicas hoje para joviais. E aí fizeram uma comparação de quanto essa moça, com 26 anos, que ela mesma narra, que ela era fã de um outro cantor, Gustavo Lima, e que um dia ela chegou a uma situação que ela tinha que escolher, ou ela comprava a passagem do transporte para assistir o show do Gustavo Lima, ou ela comprava o ingresso para assistir, ela não tinha dinheiro para os dois. E, numa maneira meteórica, acreditava-se que ela ganhava-se em torno de 5 a 10 milhões de reais por mês. É muito dinheiro. É algo que não dá para ter dimensão, todo mês, uma proporção. A agenda dela para 2022 estava completa praticamente. Ela lotava estádios.
Um deles era o Aliança Parque, aqui em São Paulo. O último show dela foi na cidade de Sorocaba. Foi o último show dela. E mesmo nós vendo tudo isso, eu creio que são sinais para a juventude, desperta para nós, como igreja. Parece que nós estamos anestesiados e nada mais nos surpreende. Eu me lembro quando eu cresci dentro de um lar cristão. Minha mãe foi para a igreja quando eu tinha aproximadamente 3 anos de idade. Eu participei durante quase 33 anos com muito carinho e amor e tenho uma gratidão enorme por essa denominação, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Ali cresci, alcancei desde o princípio como obreiro e me tornei assessor do presidente do Estado de São Paulo, na época, presidente do Estado, reverendo Ernesto Taconi. E ao crescer na igreja, eu já vi de tudo. E uma das coisas que me chocava quando era criança, eu falei, nossa, quem aqui já foi em culto de libertação? A Quadrangular, quando o pastor falou, nós somos pentecostais, nós também viemos de uma igreja muito oriunda, junto com uma assembleia, a Quadrangular, o Brasil para Cristo, Deus é amor, e assim vai, né? Mas quando a gente fala libertação, o Quadrangular era também forte na libertação, mas nós sabemos também que tem uma igreja forte como a Universal. A libertação. Eu me lembro que eu ia em cultos, e aquelas pessoas, quem já foi em culto de libertação, hoje até isso está difícil. Até isso. Então as pessoas iam para frente, eram as pessoas gritando, eu já vi pessoas rastejando, vomitando, e pessoas virando mão, vira os olhos, e a gente pensava, meu Deus, se o mundo visse isso, eles converteriam a Cristo. Estou errado? Eu falava, e aí veio a mídia. Hoje, se você pesquisar a pessoa endemoniada, o YouTube vai colocar um monte. E nem isso as pessoas têm mais temor. As pessoas estão, como eu disse, amortecidas. Por que isso tem ocorrido? O que será que aconteceu que mas nada nos sensibiliza mais? Eu já estou pregando, tá? Mas eu quero deixar uma palavra em Salmos capítulo 113. Quero ser bem objetivo. Eu queria falar, é um trecho que ele diz assim, ó. Ele começa louvando a Deus, ele diz, louvai, ó Senhor, louvai, ó vós, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor desde este tempo em diante e para sempre. Desde o nascer até o pôr do sol. O nome do Senhor é para ser louvado. Então você vê que o salmista está louvando, adorando. O Senhor está no alto sobre todas as nações e a sua glória sobre os céus. Então você vê uma pessoa adorando e glorificando. Quem é como o Senhor nosso Deus, o que habita no alto, que se humilha para contemplar as coisas que estão no céu e na terra? E aí o 7 ele diz assim, ele levanta o pobre da poeira e eleva o necessitado do montouro, para que ele o possa pôr com príncipes, até mesmo os príncipes de seu povo. Ele faz com que a mulher estéril mantenha a casa e seja uma alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Até aqui. Senhor, fala com tua igreja em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele pode transformar a minha, a tua vida, a nossa história em 1 minuto. Num dia. Ele pode mudar a minha história, Ele pode realizar meus sonhos.
Acho que muitos de vocês aí têm acompanhado, né, essa dramaturgia baseada em contexto bíblico, em Gênesis. E agora eles chegaram naquela história de José. Uma história fortíssima. Um rapaz que tinha em torno de 17 anos, com a faltava um amadurecimento, a se entender. Ele revela o seu sonho aos seus irmãos. O seu pai chama atenção. Mas sabia que ele tinha um chamado, ele tinha, de repente, uma liderança muito forte. Mas, como menino, não soube se controlar, revelou seus sonhos. E o que ocasionou? Por aproximadamente 13 anos, ele vai parar no Egito. E ali ele sofre. Ele é acusado de ter tentado abusar de uma mulher que nada mais, nada menos era a esposa do comandante. Ele vai parar no calabouço, numa prisão. Deus trata, ele vai passando, ele vai sendo aprisionado, até que um dia, Faraó acorda com 2 sonhos em sua cabeça, e Faraó chama todos os seus inteligentes da época, os seus religiosos. Ele fala: olha, eu tive esse sonho, assim, esse outro sonho, e aí eu sonhei de vacas gordíssimas, lindas, bonitas saíam, e aí saíam outras 7 vacas magras do rio e vinha e comia as vacas gordas. Eu estou maluco, o que é esse sonho? Um olhava para o outro, ninguém revelou. O copeiro falou: epa, eu tenho uma coisa aqui, eu tenho uma dívida. Lá no presídio, lá no calabouço, no pior dos lugares, tem um rapaz que revelou o meu sonho, do padeiro, e de fato foi o que aconteceu. Faraó disse: manda buscar esse rapaz. Vocês conhecem, está ali, trouxeram ele. Ele vai, ali ele já calma, ali ele já tira um pouco do seu ego, ele não diz: eu revelo o sonho. Não, quem revela é Deus. E ele vai e diz: olha, vai acontecer 7 anos de muita fartura no Egito. Os outros 7 anos vai ser de uma pobreza extrema. Faraó fala: mas então você tem uma solução? Falou: olha, a solução seria esta. E o que aconteceu? Então a vida dele mudou rapidamente. A vida de Davi muda rapidamente. Uma obediência ao seu pai. Seu pai, com todo o respeito à palavra Jessé, não estou aqui desmerecendo, querendo saber de uma fofoquinha, chamou o filho e falou: filho, você não dá um pulinho lá no acampamento? Na verdade era um paizão, ele queria saber dos filhos. Falou: você não dá um pulo lá? Leva essas coisinhas aqui para os comandantes, lá para a sua família, e fica sabendo como está a guerra lá. Dá uma ideia, traz para mim informações. Ele, como obediente, também com aproximadamente 17 anos. Olha a importância dos jovens. Olha a importância dos jovens. Ele vai lá, e quando ele chega, justo naquela hora, um gigante chamado Golias fala barbaridade contra o povo de Deus. Ele fala coisas terríveis. Ele fala, creio eu, palavras de baixíssimos calões. Era para provocar mesmo. Na realidade, ele queria que viesse um para enfrentar, e já era dias que ele fazia isso. Por 2 vezes ao dia, ele ia lá, provocava e ninguém vinha. Naquele momento, chega Davi. Davi se sente ofendido. Fala: peraí, ninguém se ofende contra isso? É aquilo que eu estou falando, parece que a igreja está amortecida, nós não fazemos nada. Um monte de coisa acontecendo, nós estamos... Davi vem e fala: mas peraí, isso é errado, ninguém não se levanta. Um olha para o outro e fala: mas quem é esse que chegou do nada? Quem é esse que está com queijo na mão, vem aí, sem nenhuma arma, nenhuma pose? Aí Davi vai, bate papo com um, conversa, ele conhecia o pessoal do exército. Falou: eu quero enfrentar ele. Um olhou para o outro e falou: esse que quer enfrentar ele, chegou até Saul. Falou: tem um rapaz aí querendo enfrentar Golias. Saul falou: mas é alguém do exército, alguma coisa? Não, ele veio trazer queijo para a turma. E ele vai trazer queijo para um, para outro aí e tal. Acho que Saul falou: mas que será que está acontecendo? Trouxeram ele. Saul falou: é de fato que você está querendo enfrentar? Eu estou disposto a pegar esse cara aí. Estou disposto a dar uma ajeitada nele aí. Se o senhor permitir, então. Falei: mas rapaz, eu estou olhando para você, nem do exército. Ele é de alguma tropa daqui? Cadê os comandantes? Ele é da tropa, ele é da igreja lá de Mairim? Ele é da igreja lá de Alumínio? Ele é da igreja lá de Sorocaba? Não é de um exército. Mas então você veio, rapaz? Não, eu vim lá das ovelhas do meu pai, eu que cuido delas. Aí me diga uma coisa: se você nunca foi de exército nenhum, ninguém conhece você, como você vai enfrentar esse gigante preparado? Falou: olha, eu já enfrentei urso e leão. Eu já arrebentei com eles por causa das ovelhas do meu pai. Dá oportunidade para mim. Tem mais, hein?
Ele está enfrentando principalmente o nosso Deus. Então é isso que me deixou aí, eu estou irado, eu quero pegar ele. E aí foi que ele falou, acho que Saul olhou para um povo e falou, vamos ver o que dá, vai. Não tem ninguém na nossa tropa mesmo, vai ele. E foi. Vocês sabem que de repente tentaram colocar nele uma armadura do próprio Saul. Saul quis fazer graça, falou, então vou colocar uma armadura em você, eu como rei e tal. E quando ele colocou, ele não sabia como usar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu e você temos que ser usado. Eu vejo, respeito, tá? Pelo amor de Deus, não tenho nada contra isso, mas a gente tem que pensar uma coisa, a gente vê hoje, são os modismos que surgem na igreja, são bons, alguns aspectos sim, com certeza, mas a gente ouve, olha, eu sou um preparador de pastor, eu sou um coach e tal. Irmãos, tudo isso é bom, mas o que um pastor, um líder, um obreiro tem que ser, é cheio do Espírito Santo, é ser cheio do poder de Deus, é ser cheio da graça do Senhor. É isso que faz a diferença. Bem, quando quiseram colocar a armadura humana nele, ele até aceitou no início, falou, isso mesmo, achou bonito, que armadura, eu vou colocar a armadura do rei, tacaram nele. Judiação, quando ele foi andar assim, ele falou, arranca isso aqui agora. Porque eu não vou perder a guerra por causa dele. Eu vou perder a guerra porque essa armadura não é minha. A armadura que eu tenho que usar, que eu aprendi, foi que Deus me ensinou lá no campo. É essa armadura que eu tenho que ter. Eu não sei que quem já jogou futebol hoje, como falou, a geração mudou bastante. Mas muitos aqui, quem tem mais de 30, 40, 50 anos, quando jogava bola, chamava-se até um termo assim engraçado, chamava, vamos jogar uma pelada, lembra disso? Muitos aqui jogavam descalço. Tem muitos homens aqui que jogou bola descalço. E arrancava o dedão, aquela tampa do dedão, e dava aquelas bicudas, dava com a unha, pá! Você lembra a primeira vez que você colocou uma chuteira? Você não jogou nada. Aquilo doeu, você não entendia. É a mesma coisa Davi. Ele sabia jogar da maneira dele, e não como os homens queriam. Aí ele enfrentou o gigante. E ali ele recebeu uma vitória enorme. E assim eu poderia ir. O maior problema da igreja hoje, que nós não entendemos, você não viu que ele falou aqui que você pode estar com príncipes, papapá, por que isso não ocorre conosco? É porque as pessoas, quando elas vêm para a igreja, muitas vezes elas não estão preparadas para receber as grandes bênçãos de Deus. Deus tem enormes de bênçãos para todos nós que estamos aqui. Enormes, bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos, Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode nos colocar com pessoas que você jamais pensou em estar. Deus pode te colocar em locais que você fala, Jesus, aonde eu estou? Olha que lugar que eu estou, olha com quem que eu estou. Você já imaginou um dia você está, de repente, do seu lado está o presidente da República dos Estados Unidos da América? Pode ocorrer. Você imaginou você estar num lugar que está lá o governador do estado, o presidente da república, e você está ali para conversar com eles? Deus pode colocar você nesses lugares. Deus pode colocar você numa grande multinacional. Deus pode colocar você diante de uma grande liderança. Deus pode nos colocar em muitos lugares que você nunca pensou estar. Agora, é aí a importância. Aí que é a situação. Muitos de nós não estamos preparados para receber as grandes bênçãos de Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Como eu falei, nessa jornada pela fé, eu já vi tanta coisa. Eu já vi gente que muitas vezes, quando está desempregada, quer culto todo dia. Uma humildade fora do comum. Se chegar e falar, irmão, nós precisamos fazer um mutirão para limpar a igreja, a pessoa levanta a mão, estou aqui. E vem, nós vamos começar a limpar a igreja às 7 horas, 6h15 está aqui. O irmão trabalha que nem maluco, a irmã limpa, pega a cadeira, montou, você fala assim. E aí cria até um beleiroca na cabeça da gente, se a gente não tiver uma firmeza com Deus, fala, Deus, por que esse irmão está desempregado há tanto tempo? Ele é uma bênção. Olha, irmãos, eu preciso de alguém aí para poder nos ajudar a limpar aqui a área da igreja, nós precisamos, choveu bastante, e nós precisamos de alguém que venha com a maquininha, limpa ali, corta a grama, ele fala, eu passo. Esse é um multiuso. Que irmão é esse? Deus, por que está tanto tempo desempregado? São 2 anos que não arruma emprego, ele manda para uma empresa, ele manda para outra, ninguém chama esse rapaz. Ele tem um currículo fora do normal, formado, papá, está lá, eu falei, meu Deus. Até uma hora, isso já aconteceu muito.
Aquele irmão é uma benção, ele faz tudo. Irmãos, eu preciso que alguém vá comigo no velório 3 horas da manhã para a gente cantar um hino. Pastor, eu canto o hino. Mas você nunca cantou, deixa comigo que eu canto. Nossa, irmão, está com tudo mesmo. Ele está, verdade. Daqui a pouco ele arruma emprego. Você já viu essa história? Ele arruma emprego. Ele já não vem mais da maneira que ele vinha antes. Ele já não vem mais. Irmão, eu senti sua falta naquele culto. Pastor, você acredita que eu trabalhei sábado até as 7:30 da noite? Irmão. Aí vem a esposa dele, ou vem o marido, né? Não importa quem seja, entendeu? Aí você chega para a esposa, viu? Eu sinto falta do irmão. Ai, pastor, é bom o senhor falar com ele, viu? Mas parece que ele está trabalhando até mais tarde. Não, pastor, ele sai às 5 horas, que ele quer fazer hora extra. Aí ele só vem de Santa Ceia. Já não é tão... Aí o pastor falou, irmão, o senhor não tem como nos ajudar a pintar tal parte? Pastor, estou trabalhando tanto. Aí eu devolvo a pergunta. O emprego foi bom ou foi ruim para ele? Foi ruim. Afastou ele de Deus. Está assim. As pessoas, elas não sabem ter equilíbrio. E entender que aquele emprego não foi o homem que abriu, mas foi o Todo-Poderoso que deu para ele. E de vez ele honrar muito mais ainda. Ele fala, pastor, estou trabalhando em tal horário, mas tal horário eu saio, vou vir direto do meu serviço e vou vir para a igreja. Não vou poder fazer todos os dias, mas 2 vezes por semana eu fico até umas 9:30, 10 horas pintando a igreja lá. O senhor permite? Só dá um toque para o irmão. E eu quero honrar a casa do meu Deus. Pode ter certeza. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Você vai crescer cada dia mais. Mas o problema é que nós não conseguimos entender isso. E aí nós nos distanciamos de Deus. O não é para Deus. Nós não damos não, engraçado, para um namoro. O namoro se continua com o mesmo tempo que você tinha antes. Nós não damos não às atividades que nós tínhamos sociais. Pelo contrário, até o medo, quando tem um dinheirinho no bolso, aí você é convidado para um churrasquinho, você é convidado para ir para uma fazenda, para um sítio, um feriado como esse prolongado, para descer para a praia. Quando você não tinha onde cair morto, ninguém te convidava. Então, Deus pode mudar a minha, a tua vida e nos colocar em lugar de destaque hoje. Não se esqueça que esse menino que enfrentou o gigante e derrubou ele, é considerado até hoje um dos principais reis da história. E é considerado um dos reis mais famosos da história mundial, independente de religião, Davi. Esse moço, quando ele trouxe a arca, ele vem dançando no meio do povo. Ele não perdeu as características dele do povo. Esse moço foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele não perdeu suas raízes. Jovens, uma faculdade é uma bênção na nossa vida. Mas eu conheço muitos jovens que muitas vezes têm sonhos. Pastor, meu sonho é passar no ITA. Pastor, se eu passar na Unicamp, ora por mim, pastor. Pastor, meu sonho é passar na USP. Tem uma faculdade lá, tem um curso que eu quero fazer que é 500 alunos por uma vaga, 3.000 alunos por uma. Você tem que vencer 3.000 pessoas. Você já imaginou isso, irmão? Vencer 3.000 pessoas. Você tem que ser melhor do que 3.000. Vamos orar. E esse moço é uma benção. Essa moça, meu Deus, vem na igreja. Ela fala, é aquilo que eu falei, pastor. Eu estou orando, estou orando, estudando e orando. Irmã, nós estamos juntos, humilde demais. Irmã, vou cantar 4 horas da manhã lá no monte, eu vou com o senhor. Nossa, irmã, uma simpatia, é líder de tudo, líder de recepção, líder das crianças, se veste de palhaça, faz tudo. Ela passa na bendita faculdade. Ele passou na USP. Ela passou na Unicamp. Ele passou no ITA. Vocês já viram essa história? Aquela humildade, aquela simplicidade, aquela devoção pelos pastores. Já começa a indagar os pastores, já acha que nós não falamos um português tão correto, já acha que tem algumas coisas da Bíblia que tem que ser discutidas, já é meio lenda, acho que é meio fantasiosas,
já não quer vir mais no sábado. Os irmãos que outra hora andava com ela, era simples demais. Agora ela vê vocês como aquele programa de TV, gentalha. Não se misture com essas gentalhas. Eles não têm o mesmo nível que você, filha. Você passou numa faculdade X, você fala 3 idiomas, não se misture com essa gentalha. Aí você vai lá, gentalha. Não se misture. Quais são os sinais? Já não vem mais na igreja. Aí já começa a postar em festinhas de faculdade. Já posta com uma latinha na mão. Já posta dançando. Aí o pastor vai chamar a atenção dela, ela pergunta, quem foi fofoqueiro que disse? Irmã, se publicou. Eu acho engraçado as pessoas que vão para nós. Quem foi que... Isso quando não diz que nós somos fofoqueiros. É a senhora que está vendo. Irmã, porque se tem uma coisa que a igreja também gosta, é entregar um ao outro. Se tem uma coisa, então, pensa o que você vai fazer. Pensa que você vai publicar. No momento que você publica, você está permitindo que os outros saibam. Ah, não quer vir mais na igreja. Quer ver outra coisa que acontece? Aqui fala de mulher estéril. Tem muitos homens, casais, que têm o sonho de ter um filho. 2 filhos, 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho, inclusive, até me perdoe, estou acompanhado com o pastor Aguinaldo, que é um amigão meu. Estou acompanhado pelo meu filho número 2. Eu só tenho 3, tá? Eu tenho 3 meninos. O João Pedro, que tem 23 anos, é pastor. Os outros meus 2 filhos são obreiros da igreja. Eles vão completar agora 18 anos. Por que vão completar? Porque eu peguei uma promoção no céu, eu e minha esposa. Faça 1 e leve 2. São gêmeos. Então está aqui o Daniel comigo. E eu falo isso porque esse é um testemunho nosso. Né? Tem mulheres que pedem tanto filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho, eu quero ter filho. Ah, eu quero ser mãe. Aí você fala, nossa Deus, por que você não deu um filho para ela? Ela é tão boazinha, ela não sai da igreja. Essa irmã ajuda, ela está lá fritando pastel, ela está lá fritando coxinha. Essa irmã foi lá, limpa o banheiro. Oh, Deus! Sabe o que acontece? Deus conhece o coração de todos nós. E sabe quem nós somos, Ele sonda o coração. Aí, quem já viu isso? Depois de 5, 10 anos, a irmã fala, conseguiu. Já na gravidez começa. Já no primeiro mês, ela não quer vir mais na igreja. Porque ela acha que a igreja está contaminada. Já viu isso? Irmão, aí até o marido, quando vem para a igreja, parece até a Chiquinha de novo, né? Estou dando alguns exemplos. Já viu que você pergunta, que irmã que vem na igreja? Ele fica assim, ele não sabe como falar. Ele não sabe porque. E aí o Chiquinho vai vir. A pessoa não sabe quem fala. Parece uma Chiquinha. Ele vai falar, pastor, ele está com medo, ela não quer vir mais na igreja. Ela está com medo de pegar uma bactéria, está com medo. E já viu que tem mulheres que fazem uma autoproteção para a criança? Quando tem a criança, então, aí complicou de vez. Ninguém pega. Sabe onde aconteceu isso, irmãos? Não foi da minha parte. Isso é até um testemunho que ela dá. A minha esposa, primeiro filho nosso. Eu falo isso como um testemunho. Ela mesma conta. Porque ela pegou uma semelhante a uma idolatria. Meu filho ele era idolatrado. Raras pessoas podiam pegar. Raras pessoas chegavam perto. Chegamos ao cúmulo de bater Coca-Cola. Ele não tomava refrigerante. Então, quando ele tinha algum lugar que eu falava, não, dá logo isso aí para o menino, não, dá isso aí. Ela pegava, batia Coca-Cola. Parecia bolo. Para tirar o gás. Olha o cúmulo. Olha o cúmulo que chegou. Ela batia, que nem bolo. Até um dia que Deus falou com ela. Sabe que Deus falou claramente no coração dela? Eu dei, eu tiro. Deus falou claramente no coração da minha esposa. Eu dei, eu tiro. Meu filho vivia doente. Surgia qualquer doença, ele pegava. Era o primeiro, entrava na fila, falava, esse é meu, daqui. Vivia doente. Eram madrugadas nós acordados com ele. Quando ela entregou realmente no altar, nunca mais. Aquelas constâncias, nunca mais.
viveu com hoje é um pastor, está pregando a palavra de Deus. Os outros dois foram criados que nem vira-lata. Largado na igreja, daqui. Aí quando ele ia embora daqui, cadê o fulano? Onde que está? Um está lá, outro foi para não sei para onde. Mudou seu conceito. Então Deus, Ele pode, na minha e na sua vida, eu falo isso até como pastor, mudar a nossa vida assim, ó. Muitas vezes você não recebe, a Bíblia fala porque você não sabe pedir, e quando você pede, pede mal. Quando você pede mal, porque Deus conhece o intuito do teu coração. Deus quer colocar você em lugares que você jamais pensou. E isso não é um linguajar para você, não, é real. Eu me lembro uma vez que eu estava com um pastor, ele chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Pastor Valdir Aguinello. Foi teve um cargo muito importante na Sociedade Bíblica do Brasil. E ele contava comigo, mais ou menos assim, que um dia ele foi numa ordenança de uma mulher, olha que bonito, que ela estava sendo colocada pelo judiciário como uma das autoridades máximas dos juízes. Aí ele chegou, aí ela falou assim, deputado, vem aqui um pouco. Vem cá, pastor. Vamos entrar em tal lugar ali. Um monte de juiz. Ela falou assim, ora por mim. Eu também professo a mesma fé que o Senhor. E eu estou aqui porque foi Ele que me colocou. A glória tem que ser de Deus. A glória da sua vida tem que ser de Deus. Jovens, a glória é de Deus. Não tenha vergonha. Você vai entrar numa faculdade, chega uma sexta-feira, todo mundo fala, agora hoje nós vamos sair para um rap aí, e nós vamos tomar umas e outras, aquelas meninas vão deitar conosco. Eu não vou. Seja um Daniel. Não se misture com a Babilônia. Você tem a marca da promessa, você tem o sangue de Cristo sobre a tua vida. É isso que as pessoas têm que ver. Eu e você não precisamos de maconha, de cocaína, de sexo à vontade. Nós somos cheios do poder do Espírito Santo. É isso que a igreja precisa. É o fogo que nos cerca, é a graça de Deus que nos basta. Saiba que a honra e a glória é dele. E eu encerro. Eu dei o exemplo dessa menina. Essa menina não chega nem nos pés de quem eu vou falar agora. Ela não chega nos pés dele. Ele é considerado até hoje, acho que estava, não sei se ele perdeu para Michael Jackson essa posição. Ele é considerado o morto que mais vende. Eu estou falando de Elvis Presley. Ele foi um fenômeno, descoberto muito novo. Ele era completo. Ele era um artista, cantor, uma voz peculiar que raras pessoas tinham, raríssimas. Ele tinha presença de palco, bonito, ator. Ele deslumbra os Estados Unidos e o mundo. E toda essa fama mundial, Elvis Presley, fez dele uma pessoa infeliz. Acredita-se, diz a história, que ao final de sua vida, já atormentado pelos problemas que atravessava, a única coisa que acalmava Elvis é quando ele sentava próximo ao piano e tocava músicas cristãs, músicas gospel. Não existe no mundo. Não há nada no mundo. Você pode ter milhões, você pode ter fama, você pode ser lindo, você pode ser a menina mais linda, você pode ser a pessoa mais importante, mas se você não tiver Deus sobre a tua vida, eu e você não somos nada. O que nos faz ser algo e entender que esse mundo aqui é uma passagem. Eu estou aqui por uma passagem. Lá em Apocalipse diz que em breve as nossas lágrimas, nosso choro serão enxutos e nós vamos ter um corpo que é incorruptível, um corpo celestial, e nós vamos viver num lugar onde não há angústia, não há tristeza, não há morte. E é para isso que nós nos reunimos, para buscar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Norteie isso a tua vida, todos nós. Nós estamos aqui para pregar, anunciar as boas novas de Cristo Jesus.
Muitas vezes vemos tantas coisas erradas, percebemos sim, mas quem é bom? Uma vez indagado o mestre Jesus, um jovem rico chega para ele, bom mestre, Jesus olha para ele e fala assim, mas quem é bom? Quem é bom? Todos nós temos nossos defeitos, todos nós possivelmente temos alguns espinhos que nos machucam, mas a graça do Todo-Poderoso nos basta. Pregue o Evangelho, anuncie o reino, pregue em tempo, fora de tempo, anuncie a palavra, vamos anunciar, vamos arrebatar a nossa família, a nossa igreja para o Senhor Jesus Cristo, e que todos nós possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, uma linda salva de palmas para Jesus.